Bom dia a todos. O meu nome é Genaro Ribeiro de Paiva, cidadão brasileiro, biólogo, pai de 5 filhos, avô de 3 filhos. Eu estou me apresentando perante cada um de vocês, convidando ao contraditório e à bem educação e à boa educação no exercício de deveres. Ao biólogo não é facultado violar a natureza. Ainda que a profissão nos obrigue ou nos convide a amar e proteger a natureza, é ilegal para qualquer biólogo não defender e proteger a natureza. Então, nós estamos discutindo, eu vou apresentar a vocês como a, os governos federal e distrital, em par com uma agência chamada TerraCap, que emana da nova CAP, que foi criada no governo Juscelino para construir Brasília e harmonizar Brasília, como nos últimos 20 anos. Nós migramos de uma região de algumas fazendas que foram desapropriadas, nem todas foram, para 88 mil endereços entre residências e escritórios, de governo ou privado, para os atuais 1.500.000 endereços, sempre crescendo diuturnamente via especulação imobiliária e a construção civil. Aqui um corte que deve ser referência para todos vocês ao longo dessa série. Brasília tem aproximadamente, e esse número é um pouco contraditório, entre 10 mil e 11 mil nascentes que dão origem a córregos, rios, lagoas, lagos, que formam os grandes volumes d'água da capital federal. Esse patrimônio hídrico, bem como a capital federal, pertence a cada um de vocês. Em nenhum momento da Constituição Federal, que protege os recursos hídricos da nação, qualificando eles, entre outros, como territórios especialmente protegidos, em nenhum momento foi assegurada a qualquer proprietário, seja governo, sejam empresas mais ou menos ricas, sejam cidadãos mais ou menos ricos, o poder de destruir microbacias hidrográficas, de destruir cursos d'água. Eles são um patrimônio que pertence a cada um de nós e mais bonito, definido pela Constituição Federal desde 1988. Eles são, na grande inovação da Constituição, no artigo 225, eles são um patrimônio coletivo que deve ser preservado para as gerações presentes, e aqui é a grande novidade, e por vir, a dizer, o seu neto, bisneto, tataraneto, quem seja da sua família e dos seus grupos de conhecimento ou não, tem o direito garantido pela Constituição a um meio ambiente estável. Ora, a nossa Constituição é uma abstração, ela pode ser violada por quem seja entre nós, ou ela deve ser a referência que pauta cotidianamente as nossas vidas. Um grande pensador alemão, há muitos anos, definiu nessa frase que devemos todos nos recordar quando lendo a Constituição e quando exercendo as nossas vidas. Só a lei nos confere liberdade. Está aqui uma imagem que demonstra isso. O que é que você, cidadão brasileiro, defende como mais próximo da Constituição Federal? Essa imagem de relação sustentável entre uma família e o meio ambiente, a natureza protegida, ou essa imagem produzida pelo GDF, representando os interesses da TerraCap, uma empresa fundada a partir de 1974, emanada num ato monocrático de um governador, da nova CAP surge a TerraCap, uma empresa com fins pecuniários. Ela tem fins lucrativos. O que é mais razoável? Esse ambiente estável ou essa destruição ambiental que nós estamos vendo? 4 lagos. Sob esse bambu havia o primeiro lago. Esse escombro foi a residência de um escravo, Sergipe, que foi o primeiro residente aqui há séculos. Ele montou uma casa de madeira que existia na nossa casa e que foi preservada por nós. Nós nunca autorizamos sequer que se batesse um prego nas paredes dessa casa. Essa casa ficava a poucos metros
do primeiro tanque. Esses tanques são todos artificiais, mantidos por nós como biomas aquáticos robustos, porque biodiversos. E nós não usávamos água dela. O governo adentra ilegalmente a nossa casa, pulveriza. Putin está jogando bombas e destruindo a Ucrânia. São centenas de milhares de mortos. Aqui no Distrito Federal, capital federal, sob a regência da Constituição Federal, não foi fácil para brasileiros mais velhos conquistar o direito à Constituição Federal. Ela é o que une a todos nós. O governo adentra a nossa área, destrói o patrimônio coletivo das gerações presentes e futuras. O governo é o autor de violações inomináveis à Constituição Federal, por ordem de um governador, o senhor Rodrigo Hollenberg. Observem essa foto no primeiro painel. Todas as casas aqui registradas existiam na propriedade antes de comprarmos. Quem construiu respeitou a lei fidedignamente e o governo do DF, via o geoportal Matéria Pública, reconhece que essa área não tem nenhuma invasão de áreas de preservação permanente. Foi uma pré-condição minha como biólogo. E aqui um corte para vocês. Cada um de vocês reflita sobre isso. Eu fui anunciado por um grande escritório de advocacia, chefiado por um advogado cujo nome eu afirmarei em breve. Eu quero focar na ideia que ele perpetrou via online aproximadamente 5, 6 anos atrás. Ele me acusou de ser um criminoso que invadiu a área, loteou, vendeu terrenos, montou resistência armada a partir de 1960. Em documentos que vocês verão ao longo dessa série, inclusive a minha certidão de nascimento, eu nasci no 28 de setembro de 1959. Eu tinha, portanto, 3 meses quando ele me acusou de crime, a severidade que ele acusou. Ele é um advogado, ele deve conhecer leis. Eu tinha ou 3 meses, no mínimo, ou no máximo 15 meses. E morava a 2.200 quilômetros do foco onde os crimes me foram imputados por um advogado. Ora, como é que a OAB pode permitir um advogado vender a opinião profissional e humana dele nesse nível? Mas voltemos à verdade dos fatos. E me julguem se eu estiver errado. Aqui está a nossa casa. Mais uma vez, eu não construí nada. Pelo contrário, eu reflorestei toda essa área com muito amor. Observem agora o produto da invasão da nossa casa por 400 homens armados, alguns com metralhadoras, enviados no julho de 2018, alguns dos quais usando máscaras, num período que predatou a pandemia de Covid, e verifiquem o produto final da obra deles. Nós temos registro, que vocês vão ver, da violência com que o poder público tratou uma família brasileira, que pode ser a sua. Eles adentraram a nossa casa, armados, sem nenhum mandado, desacompanhado de um processo judicial, desacompanhado de uma sentença judicial. Em meio a toda aquela violência, eu, pai de família, segurei no braço da minha atual esposa e só disse a ela: fique quieta, por aqui passou o ódio e quem tem ódio tem medo. Haverá o tempo de esclarecer. E o tempo chegou. Então, novamente, todas essas residências já existiam na casa. A mais antiga de alguns séculos era a casa do escravo Sergipe. Ele veio do quilombo do Mesquita. Estudem. Foi um dos primeiros quilombos fora da zona da mata. Os negros trazidos e suas famílias da África se deslocavam para o Planalto Central e aqui tentavam reconquistar a liberdade distante do poder constituído. O mesmo alegado poder constituído, séculos depois, invade a nossa casa sem um processo legal, sem uma sentença judicial. Eu sou um paciente de câncer. Eu fui jogado no chão da minha casa, metralhadoras apontadas para mim. A minha filha menor, o meu filho menor, foram vítimas de atentados patrocinados por policiais militares armados e mascarados no período pré-Covid. Mas vamos voltar
a questão substantiva, porque toda essa matéria de direitos aviltados e do método utilizado vai ser objeto de um dos episódios. Mas observem aqui, de sempre, nenhuma casa nossa construída. Aqui por nós. Aqui nós pavimentamos minimamente a área com pedra rejuntada e grama, porque essa é uma área que deve ser protegida para assegurar a renovação do aquífero. Nessa propriedade surgem dois córregos que dão origem ao Rio das Antas. O Rio das Antas é um dos afluentes mais importantes do Lago Paranoá. O Rio das Antas predata em muita capital federal. O Rio das Antas está sendo seco, drenado, numa estratégia que a Terracap adotou na extensão do GDF. Nós vamos provar isso, ou do Distrito Federal. Nós vamos provar isso. Para maximizar o lucro, eles drenam microbacias hidrográficas das nascentes ou complexos de nascentes, aterrando córregos, rios e os volumes d'água que vão ficando cada vez mais volumosos, de sorte a assegurar um aumento de área passível da especulação imobiliária. Aqui o nosso exemplo. Por que qualquer ser humano pegaria biomas lacustres estáveis, cercados por uma vegetação que foi plantada usando a diversidade biológica local, um pouco por nós, mas esses biomas todos existiam. Quando nós viemos para essa propriedade, vocês verificarão, eu entrei nela com a minha esposa. A minha esposa falece. A gente fica vivo, 3 filhos e eu, para tentar focar nossa vida e dar continuidade. Eu pedi que meus filhos adentrassem aqui e cuidassem dessa área, reflorestassem, limpassem. Então, nós trabalhamos muito aqui para conquistar a paz e criar uma nova rotina. Quem destruiu a beleza do nosso lar e a rotina que nós, biólogos e aficionados pela natureza, fabricamos e preservamos o tempo todo, foi, ironicamente, o governo do Distrito Federal a mando de um governador. Ele vai ter que responder nos termos da responsabilização e, eventualmente, o partido do qual ele é parte. Caso contrário, ele não poderia ser diplomado. Você pode ser eleito por dezenas de milhões de votos, mas você só assume e exerce o cargo público se você estiver vinculado a um partido político. Portanto, há vinculação de responsabilidade entre um e outro. E nós vamos buscar afirmar esse poder que eles terão de se provar corretos. O desafio é como justificar, à margem do devido processo legal, a destruição de um lar brasileiro que pode ser o seu, mas a destruição de um lar que claramente é um bioma estável. Aqui você vê amor. Aqui você consegue, por via de contraste, verificar amor. É isso que nós queremos na gestão do nosso território. Patrimônio das nossas gerações atuais e futuras, protegido pela Constituição Federal. Nós queremos dar a qualquer aglomeração humana, a governo, o poder de produzir a destruição num lar, mas também do ambiente no entorno dele. A nossa série vai falar fundamentalmente sobre os limites que cidadãos devem exercer. É a responsabilidade que nos pauta. E o tempo chegou, hoje, após 4 anos de estudos, com vidas que têm registros. Nós não começamos a viver em 2018. Todos da minha família têm registro de conduta. Eu produzi 14 milhões de mudas, considerando o esforço de reflorestamento do bioma Mata Atlântica. Vocês terão registro desses dados. Nós plantamos numa pequena propriedade familiar herdada do nosso pai, já falecido, nós plantamos 33 mil árvores. Portanto, eu venho de um grupo que, preocupados com mudanças climáticas, asseguram o dever de reflorestar e de preservar a natureza. Eu não sou um criminoso com 3 meses de idade. Eles têm que provar isso, porque se for possível uma acusação consequente como essa, eu desconsiderei a acusação, afirmando apenas no bojo da minha família e de outros. Isso é só insensatez. Eu nunca imaginei que havia o método criminoso e a malícia, perpetrada inclusive por esse advogado. As acusações resultaram na destruição do paraíso. Havia uma estratégia. Essa é a estratégia que eu falo, não tem nada a ver com ciência.
ela é uma estratégia consistente, marginal, com consequências graves sobre o patrimônio de uma família, mas também sobre o patrimônio coletivo da capital federal. Fixem essa informação. 10 a 11 mil nascentes, um sem número de residências sendo construídas nos últimos 20 anos, de 88 mil residências a 1 milhão e 500, e crescendo a cada momento, comumente, esse número, sobre microbacias hidrográficas em bairros afluentes. O Noroeste é um exemplo desses bairros, Águas Claras são outros exemplos. Nós vamos mostrar tudo isso em série. Mas voltemos a algo que vai impressionar vocês. Fixem nessa destruição. Aqui, só um registro para vocês entenderem o drama como foi. Eu detalharei adiante. O meu mindinho aponta por algo azul. Aqui, eu pedi ao meu funcionário, cuja casa também foi destruída, cuja família ficou sem lar, eu pedi que ele colocasse o nosso colchão e durante 7 dias, a minha esposa e eu, num período muito frio, nós dormimos aqui nos escombros do nosso lar. Volta para a cena agora do Google, do dados de governo. Aqui está uma cena um pouco mais ampla. Só como referência, não é ideia fixa minha. Lembrem-se que eu sou um biólogo. Aqui é o nosso lar. Cercado por floresta. Mas observem um pouco do painel. Em magenta, por dados desenhados pelo governo, está o ilegal, ilusório Parque das Copaíbas. Ele foi criado por um senador muito controverso na história dessa república, que usa como referência, quando do ato que criou esse alegado parque, num esforço de especulação imobiliária, ele usa como referência não o Rio das Antas, mas o córrego Manuel Francisco, que fica a 1,6 quilômetros da gente. Observem, uma década e meia depois, o que a TerraCap, observe, isso é um mapa da TerraCap. Esse croquis me foi entregue por um funcionário da TerraCap, que tinha consciência ambiental e disse: o que está ocorrendo com a família de vocês não é um crime apenas sobre vocês, é um crime planejado no seio da TerraCap por funcionários amigos a serviço de quem seja. Eu afirmo, como vou demonstrar ao longo da série, a serviço da indústria da construção civil, a tua capital federal. Só tem um negócio altamente viável. Fora disso, é a prestação de serviço e o exercício das funções de governo, seja distrital, seja federal. A principal atividade comercial da capital federal, porque nós não somos um centro de comércio. Juscelino não criou Brasília para praticar comércios, mas sim para pensar a nação, administrar a nação, com senso de justiça, com senso de pensamento estratégico para uma nação que tem presente, tem futuro e tem tradição. Nós somos uma nação que merece respeito, mas nós devemos respeitar a nossa nação. Começa conosco. Essas nuvens em cor azul, numeradas 2 e 3, denominadas no mapa TerraCap como APFs. A significa área, P, parcelamento, F, futuro. A TerraCap planejou antecipadamente, antes da operação criminosa que destruiu não só em minhas casas. Haviam 23 famílias de baixa renda, vocês brasileiros, todos gostamos de futebol. Esse campeão de futebol, jovens de baixa renda, funcionários que construíram essa igreja, funcionários que proviam serviços às famílias mais aquinhoadas, todos funcionários públicos. Estes funcionários tiveram cada um dos seus lares destruídos sem nenhuma justificativa, porque também eles preservavam o meio ambiente, também eles restauraram a floresta aqui. É chocante que a TerraCap, um órgão distrital, tenha se permitido sequer conceber esse croquis. A área de parcelamentos futuros, vocês verificarão que 2 mapeia uma nascente. É a nascente do córrego Capão das Antas, sob o dossel de uma mata de galeria.
A TerraCap planeja a área de parcelamentos futuros em cima de uma nascente que dá origem ao córrego Capão das Antas, tributário do Rio das Antas. Simultaneamente, ela planeja também uma área de parcelamento futuro sobre a nascente 3. Aqui, vocês verificarão ao longo da nossa série. É uma rica microbacia hidrográfica. Tem 3 rios que passam aqui. Nessa área, a comunidade vizinha, sempre conluiada com a administração, como nós vamos provar, protegidos pela administração pública, porque eles provêm serviços ilegais, provêm serviços. Aqui se estabeleceu uma ciclovia com aproximadamente 6 quilômetros para bicicletas circularem de sorte a destruir o bioma cerrado aqui e viabilizar essa área de parcelamento futuro. 3 pontua uma nascente. Aqui fica o córrego 3, tributário do Rio das Antas. Eu demorei algum tempo para compreender, pessoal, mas o que nós vamos provar nesse nível, e nós estamos assumindo a responsabilidade do contraditório que não me foi ofertado. Se eles tivessem me perguntado, a Anta Branca está em área privada, eles sabem que está. Sua casa teve alvarás, tem algum crime aí cometido? Você construiu recentemente? Cometeu algum ilícito? Se eles tivessem pelo menos me comunicado que havia o contraditório, eu teria demonstrado os documentos que demonstram, número 1, que a área toda é particular. Mas, principalmente, antes de comprar, eu fui como biólogo com as minhas trenas e trouxe material digital dos Estados Unidos e nós mensuramos as APPs de toda essa área. Eu não posso, como cidadão, eu não posso, como biólogo, comprar uma área com atributos coletivos, microbacias hidrográficas, e destruí-los. Então, antes de sequer comprar, eu verifiquei se eu podia comprar. E sim, quem vendeu essa área para a gente era um poceiro. Eu não podia comprar uma posse. Nós criamos a condição à época, porque vindo da Califórnia, nós queríamos um local que tivesse água, onde nós tivéssemos a sustentabilidade hídrica e tivesse um espaço belo onde nós pudéssemos comprar, confirmar, adquirir a paz da nossa família sob o estresse de uma doença crônica, que culminou com o falecimento de Eugênia, cujas cinzas foram espalhadas na casa dela. O governo planejou essa área de parcelamento futuro novamente sobre nascentes. E durante décadas preparou esse parcelamento futuro. Não foi um acidente apenas a mão de um governador. Foi uma política pública que se estende nos últimos 30 anos sobre toda a nossa capital federal. Microbacias hidrográficas estão sendo recorrentemente drenadas, nascentes são soterradas, córregos são soterrados, a TerraCap, uma empresa com fins lucrativos, vende os terrenos e os órgãos de fiscalização do GDF, mas também do Ministério Público. E me perguntem adiante, quantos dos funcionários do Ministério Público têm suas residências construídas sobre microbacias hidrográficas? E eu vou provar aqui, na QIQL 28, na QIQL 26, aproximadamente 20 rios complexos de nascentes foram aterrados, casas foram construídas sobre, não é nem em APPs, é sobre rios. São lagos sendo soterrados. Não é sobre a APP. A APP é a área de preservação permanente, distando de nascentes 50 metros, de rios, córregos, 30 metros. Não é nessa APP, é nela também. Mas são inúmeras, dezenas de casas construídas em cima de rios. Quando a Associação dos Moradores do Córrego das Antas, histórica, que nunca produziu nenhuma invasão de área, predataram todas as construções aqui, tiveram seus lares destruídos, e a nossa família teve também o seu lar destruído, a priori só restou o espanto e as lágrimas. Depois nós estudamos. E à medida que nós estudamos, nós recebemos informações. Nós aprendemos a circular com imagens satelitais. Eu adquiri um drone.
Nós passamos a mensurar. Eu fui atrás do que eu aprendi em ciência. Existe o mundo real. Aplique um método científico que começa com hipóteses, desenha experimentos e acumula informação. Então, eu vou submeter a todos vocês sobre a minha reputação de pai de família, mas também de profissionais. O conjunto de evidências que, a meu ver, prova, para além de qualquer dúvida, ao judiciário brasileiro, que ele não tem a opção de não cumprir a obrigação constitucional que eles devem exercer. Também eles são funcionários públicos. Eu sou um funcionário público. Funcionário público tem deveres pautados pela Constituição Federal. Então, nós estamos demandando que, em nome da proteção ao patrimônio coletivo, mas a reputação e ao patrimônio de cidadãos brasileiros do bem, que eles não possam ser tratados como nós fomos pelo governo. A pretexto, a lei ilegal estabeleceu com confrontações completamente contraditórias. Esse alegado Parque das Copaíbas, ela determinou, no instrumento posterior, que os moradores históricos deveriam ser ouvidos e partícipes na elaboração da poligonal do parque e no plano de manejo do parque. Até agora, a poligonal não existe como instrumento legal. E o parque está sendo comprimido. Cada vez se invade mais essas áreas. E nós vamos provar que esses eventos criminosos estão em curso. Aqui um outro dado para todos refletirem. Se aqui é uma unidade de conservação, se aqui são 2 complexos de rios, de nascentes, se aqui forma-se um rio afluente do Lago Paranoá, tua capital, se isso tudo é verdade, se os residentes aqui preservavam a área, e haveria um contraditório mais do que legítimo. Se não preserva a área, há que se abrir processos para eles serem responsáveis e indenizarem, independente da gravidade do crime perpetrado, eles serem removidos do patrimônio coletivo. Nós não tivemos chance nem sequer de nos pronunciarmos. Eu fui acusado de crime aos 3 meses de idade, o meu lar foi destruído e nunca me foi facultado um direito constitucional de mostrar minha defesa. Eu tive reuniões com membros da minha família dizendo, não, eu não posso, vocês me conhecem, eu não sou um marginal. Mas eu fui jogado num exílio pelo governo do Distrito Federal. Mas eu buscarei a responsabilização do partido político e dos contribuintes de campanha daquele partido político. Sim, o Papa nos afirmou em meio a essa dor, o Papa Francisco. Vocês não foram feitos escravos para terem medo. Nenhum brasileiro é um escravo. Bem, aqui, nessa região, totalmente ilegal, foi instalado um posto de gasolina. Ele não foi autorizado para ser instalado aqui. Os estudos prévios de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental determinados pela Política Nacional de Meio Ambiente de 1981 jamais autorizariam a instalação e a operação de um posto de gasolina sobre o aquífero de uma nascente formadora de um rio. Aqui, sob o dossel dessa floresta, há as nascentes do córrego Capão das Antas. Muito menos aqui a autoridade pública poderia pensar em executar uma área de parcelamento futuro. Mas é muito grave e eu entreguei essas evidências fotográficas, com todo o fundamento fotográfico, ao Ministério Público Distrital e Federal em 2009, a prova de que eles, premeditadamente, estão destruindo, de sorte que aqui, sob esse número 2, e sobre a nascente que está aqui, tem uma vossoroca do tamanho de uma catedral. Eles estão destruindo nascentes, como fazem na extensão do Distrito Federal, para viabilizar as suas áreas de parcelamento futuros. Vocês acham que isso é mais responsável do que aquelas imagens de preservação ambiental que a Anta Branca demonstrou? Então, acho que é um tempo de reflexão de todos nós. Mas antes disso, deixa eu mostrar um dado interessante. Por gentileza, vamos ver Brasília, a nossa Brasília. Vamos olhar para a nossa capital federal. Aí, nos rincões do Brasil, vocês ouviram falar no plano piloto. Eu vou me permitir, o plano piloto é lindamente concebido, foi lindamente concebido por quem desenhou Brasília. Ele representa um avião que levantaria o voo
presente e para o futuro. A nossa capital pensa o país, administra no presente, mas desenha como um avião que finalmente vai levar voo, vai levantar voo. Para trás ficam os conflitos do passado. A harmonização é possível a partir de uma nova capital. O desenho de uma nação nova vai ser a consequência dessa nova capital federal. Quando ele foi criado, quando ela foi criada, em breve vocês vão ver uma nova imagem. Ninguém pensou que nós teríamos jardins de concreto. E que esses jardins de concreto iriam ser criados sobre complexos de nascentes. A pretexto, aqui é a Anta Branca. Essa é uma imagem de 2021. Continua verde. Esse verde foi mantido e produzido por nós. Nós reflorestávamos e cuidávamos dessas microbacias. Lembrem-se dos APFs, ou das APFs, áreas de parcelamentos futuros. Portanto, o que planeja a TerraCap é destruir essa mata de galeria, drenar esses rios para unir a QIQL 26 a QIQL 28. E vocês, ao longo da série, vão verificar que a QIQL 26 e 28 foram construídos em cima de rios, como eu vou provar. Mas observem, distanciemos-nos um pouco do problema criado lá em casa. E eu, como pai de família, não posso aceitar minha honra atingida como um criminoso com 3 meses, e muito menos o meu lar destruído por um governo a quem eu pago imposto há décadas. O governo tem obrigações, ele não tem essa liberdade operacional. Nenhum de nós tem. Mas observem o que ocorreu aqui na capital federal. Nós vamos voltar a esse slide. Por gentileza, a imagem de 1964. Observem, em breve nós vamos contrastar. Brasília estava começando. O plano piloto estava apenas, o avião estava começando a ser, ele já era desenhado, mas ele começava a ganhar seus componentes. Incidentalmente, aqui fica a Praça dos Três Poderes. Há poucos meses, o poder constituído brasileiro foi vítima de uma tentativa de golpe por uma minoria. E nós assistimos, espantados, àquele esforço. Mas nós assistimos em seguida, alguns de nós observando criticamente e depois aplaudindo, como os poderes constituídos, que estavam atacados por uma tentativa de golpe, conseguiram manter as prerrogativas funcionais dele. O Supremo Tribunal Federal foi extremamente consequente e responsável na maneira como ele lidou com um grupo de golpistas. Cabe a cada um de nós refletir, primeiro reconhecendo o mérito da colocação do ministro Gilmar Mendes. O Brasil foi administrado pelo Purão. A minha casa foi destruída pelo Purão. A nossa área, tão bem preservada por nós, foi tratada pelo Purão. O governador, à época, é um membro do Purão. A que espécie ele pertence? Ele pode violar a Constituição Federal. Você aceita que eu ou qualquer um viole a Constituição Federal? Os políticos, os funcionários públicos, eu inclusive, são os empregados da coletividade. Eles não mandam nesse país, nós não somos escravos para termos medo. Voltemos aqui. A capital, e vocês em breve verão jardins de concreto. A capital não existia, estava sendo desenhada. Me permitam, aqui tem a área, só um pouco da história local. Aqui tem a Vila Paranoá, a região Paranoá. Esse era o aeroporto que o nosso presidente Juscelino Kubitschek utilizava, e ele afirmava, vindo de Minas ou do Rio, durante a construção de Brasília, ele determinava aos funcionários que controlavam as aeronaves: pare no ar para eu ver a capital. Então ele via Brasília desse aeroporto, Brasília sendo construída, o Lago Paranoá tendo sido recentemente construído. Essa região administrativa, Paranoá, ganhou o nome a partir da expressão do nosso presidente da República. Já naquela época, a chácara Anta Branca existia. Sergipe já morava aqui. Ele predatou Brasília em décadas. Quando houve um ataque, portanto, a essa área, que não era reflorestada, como vocês podem ver, havia um fragmento florestal. Nós, ao longo de décadas, em par com todos os acordos que o Brasil celebrou nas Nações Unidas,
emanando dos nossos deveres individuais, mas também da consciência da Constituição Federal, do Código Florestal, da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós projetamos o meio ambiente. Nós reflorestamos e protegemos o meio ambiente, a natureza assegurada pelas microbacias hidrográficas da nossa área. Tudo foi objeto, jardim de concreto. Vejam, comparem isso com o que está se tornando a tua capital federal. Verifiquem que não havia construção nenhuma aqui. Nenhuma construção aqui. Aqui é um parque Dom Bosco, que há uma declividade natural, aproximadamente 60 rios e córregos descem no sentido do Lago Paranoá. E centenas deles são a microbacia hidrográfica do rio São Bartolomeu. Toda uma área que recentemente virou regiões administrativas, Brasília, historicamente, durante décadas, foi o plano piloto e 8 regiões administrativas. Agora nós somos o plano piloto e 35 crescendo, contem, crescendo o número de regiões administrativas. Eis os jardins de concreto que eles estão nos entregando. Os teus recursos hídricos, à margem o cumprimento da Política Nacional do Meio Ambiente, que determina estudos prévios de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental, à margem o artigo 225 da Constituição e do próprio Código Florestal, a tua água está sendo convertida num jardim de concreto. Por favor. 2021. Pronto. Contrastem. Não havia nada aqui. Não havia nada aqui. Não havia nada aqui. Não havia nada aqui. O nosso lar, cada vez mais verde. E sobre essa região, a contraditória, quando não ilegal, famigerada Terra Cap. E nós vamos provar que ela não está só. Há juízes que participaram desse conluio. Há juízes que mandaram a Terra Cap regularizar uma área que não era dela. Ora, se ela tomou violentamente essa área, argumentando que a área era dela, ela precisava da sentença de um juiz que dissesse que ela, afirmando que ela devia regularizar uma área particular em privilégio dela. O nome disso se chama crime de esbulho. E o crime de esbulho sistemático na tua capital federal está sendo praticado há algumas décadas por políticos, parcela do corpo judiciário, eu rezo que seja uma minoria, e empresas privadas que olham para a capital federal, plena em funcionários públicos que recebem bons salários e que criam um mercado, mas precisam das suas residências e que podem comprar. Quais são os limites na gestão do nosso território coletivo das gerações presentes e por vir? Em nome da maior-valia, eu posso aterrar microbacias hidrográficas, construir casas, vender casas ilegalmente, permitir que brasileiros, famílias brasileiras, se tornem cúmplices de crimes inafiançáveis? E os órgãos de fiscalização, aí incluído o Ministério Público Distrital e Federal, os órgãos do poder público executivo federal, distrital e federal, que deveriam assegurar que a Constituição fosse honrada. Todos ficam cegos a esse jardim de concreto. A nossa água vira, então, jardins de concreto. Eu fui criança em Brasília. Águas Claras era assim denominada, porque nós pegávamos um carrinho e íamos tomar banho em água mineral nas Águas Claras. Virou uma região administrativa, em breve eu aponto. Na região administrativa Águas Claras, criou-se sobre as águas um jardim de concreto. Prédios elevados. Se você fosse um pássaro e tentasse atravessar, você possivelmente bateria o bico numa daquelas paredes de vidro ou de concreto. Então, nós estamos substituindo a natureza pelo lucro irresponsável e insustentável. Nós rasgamos a Constituição Federal e contamos, nós são eles, e contamos com uma cumplicidade que viola a lei em nome de que valores? Vamos deixar que herança para a nossa capital federal. Lá no meio de toda essa loucura que vocês veem, 24 famílias decentes foram atacadas por homens armados que destruíram os seus lares,
sem qualquer processo judicial. E que é pior, eu não vi revolta, senão em raras pessoas como aquele funcionário da Terra Cap, que veio e disse: eu lhe conheço há muitos anos, eu sei que você é um biólogo, você reflorestou grande parte dessa área. Está aqui a prova no croquis que a Terra Cap concebeu o crime, que ela só quer essa área para especular. Isso aqui a gente já submeteu à parcela do judiciário. Me entendam dando um murro nessa mesa. Eu tive tempo de dar murro. 4 anos passados, eu só sou uma pessoa um pouquinho mais experiente. Eu acho que a gente vai ganhar com a verdade. Existem vários mundos possíveis. O que existe, o que interessa é o mundo real. Nós vamos ganhar com a verdade, com a decência e com a lei. Mas o judiciário tem que atuar. E com a mesma celeridade com que eles protegeram a democracia brasileira, eles têm que afirmar e proteger a cidadania nossa. Nós somos um exemplo maravilhoso, que vale para cada cidade, bairro e residência desse país. Se o que foi perpetrado sobre nós for acolhido como normal e comum, a loucura se estabeleceu. E aqui eu cito, espero que isso não vire regra, eu cito Grandes Sertões Veredas de Guimarães Rosa. Era uma terra estranha, louca e lagoa de areia. Vocês viram que o poder público invadiu a nossa casa e converteu 4 lagos na loucura de lagoa de areia. Tem algo mais estranho do que você levar seu filho, sua filha, sua esposa, sua namorada, para verem um lago que vocês apreciavam. E, de repente, vocês chegarem às margens daquele lago, sem razão nenhuma, mas perpetrado pelo governo e pelos que lucram com os jardins de asfalto, verem aquele lago convertido em lagoa de areia, aonde haviam peixes, onde havia diversidade biológica, é areia, para em breve viabilizar a construção, a expansão dos jardins de concreto. O judiciário vai ter que intervir nessa matéria, não porque ele defende só os nossos interesses, que é da obrigação e determinação constitucional proteger a natureza, o bem coletivo para gerações presentes e por vir. Vamos proteger a nossa capital. Aqui se chama o Parque Dom Bosco. Abaixo do Parque Dom Bosco, jardins de concreto estão sendo criados sobre a microbacia hidrográfica do rio São Bartolomeu. São milhares de casas que foram construídas ilegalmente aqui. Nós teremos uma série sobre isso. Eles planejaram pegar essa área aqui, e nós temos documentos, para também dessa área fazerem condomínios. Só que é aqui que nasce grande parte do aquífero que dá origem aos rios do Lago Sul e ou à microbacia hidrográfica do rio São Bartolomeu. Então, que limites nós vamos negociar e acolher como sociedade para os excessos dos grupos de interesse? Não, eu não tenho nada contra a construção civil. Eu, de joelhos, a minha família não usa plástico. Ainda ontem foi publicado um artigo científico demonstrando que existem nos oceanos 178 trilhões de toneladas de plástico. Vocês, todo o Brasil, está enfrentando, vejam o que ocorreu no litoral de São Paulo. Quais são os limites para a construção e para o desenvolvimento? Vamos introduzir o desenvolvimento sustentável como uma obrigação assegurada pelos poderes constituídos, inclusive pelo Supremo, onde tramita uma matéria nossa. Todos são iguais perante a lei. A Constituição não tratou senão com essa obviedade que foi uma grande inovação no Brasil. Todos são iguais perante a lei. Isso emana da Revolução Francesa, que deu origem também à Constituição Americana. É uma conquista do mundo. O tratamento do indivíduo como igual perante a lei, independente de cor, credo, idade. Todos somos iguais perante a lei. Me permitam usar o jardim de concreto que destrói as águas nossas na capital federal. Aqui é o nosso lar. Aqui é Anta Branca. Aqui, a poucos quilômetros, é a esplanada dos ministérios. Na cabeça do avião esse que representa a proposta de futuro para o país, um futuro de igualdade entre os poderes, os indivíduos e o exercício da cidadania.
há poucos meses foi tentado o golpe militar. Nós vimos a depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Judiciário, do Supremo Tribunal. Alguns de nós vertemos lágrimas. Nós que tínhamos precedido como condição de vítimas do crime, todos nós nos comovemos com aquilo ali. Mas nós vimos o Supremo atuar com celeridade e com competência. A tentativa de golpe em 2023 foi coibido. Que bom. Parabéns para todos. Ali na borda, representando toda a população brasileira, parcela dos quais aplaudiu e muito o Supremo. Lá, e aqui eu me permito uma frase de Bob Dylan, a sua fidelidade não é a mim, mas às estrelas no céu. A fidelidade do Supremo é a Constituição Federal. A nossa casa não tem sido tratada com respeito devido, em duas premissas básicas. O artigo 5º define as cláusulas pétreas. Todos temos direitos iguais, entre eles o direito ao devido processo legal. Eu posso dizer o que eu queira de você, mas eu tenho a obrigação de provar. E quando lhe insultando, você tem a prerrogativa de acionar o judiciário, que vai lhe julgar mediante os documentos que você submeta, e aquele que lhe acusa e eventualmente lhe vitima, também tem todas as responsabilidades. Assim, o judiciário apazigua os conflitos numa sociedade. Não é desaparecendo, engavetando os conflitos, mas assegurando a justiça. Quando 400 homens adentraram a nossa casa e, com grande violência, nos maltrataram a mando de um governador, representando um partido, com quem eu não concordei com desvios de verbas da compensação ambiental, isso vai ser parte de uma série, quando eles destruíram o nosso mundo, ele estava a poucos quilômetros. Essa distância diminuta foi dividida em 2, 3 anos. A nossa casa caiu primeiro. Ironicamente, as forças do bem, os anjos, promoveram, permitiram, facultaram a loucura que foi a tentativa do golpe sobre a paz dessa nação e sobre a Constituição. Só a lei nos confere liberdade. Distante em pouco tempo, distantes fisicamente, em poucos quilômetros, a Constituição Federal foi rasgada. Ela foi rasgada, não só no ato primário dos réus, com o interesse de multiplicar esses jardins de asfalto. Nossas águas são convertidas em jardins de concreto. Mas ela foi rasgada porque convidados, instâncias do poder judiciário, seja distrital, seja do STF, todas as provas submetidas por nós, toda a civilidade demonstrada por cada um de nós. Nós não insultamos ninguém, nós não temos armas. A minha casa não tinha armas. Nós aguardamos o poder harmonizador, a função harmonizadora que o Supremo utilizou quando coibiu a tentativa de golpe militar. Por qual razão me é retirado a proteção que a Constituição Federal me assegura, e a todos os membros da minha família, ironicamente, pelo silêncio do Poder Judiciário? Ora, me provem um criminoso. Ora, me demitam da área pública. Ora, façam o que queiram, mas não me sirvam com silêncio como instrumento de injustiça. Esse silêncio é parte dos purões da República? Ministro Mendes, por favor. O Supremo é parte do purão? Ou não? Eu não acredito. Eu vi o Supremo em tantas coisas nobres. Eu vi tantas decisões recentes do Supremo, inclusive estabelecendo que áreas de preservação permanente são territórios especialmente protegidos. Então não é só o direito da minha família, eu como indivíduo, minha reputação jogada na lama, pelo poder público. Eu sempre prezei com tanto zelo. É também esse patrimônio
da cidadania brasileira. E, coincidentemente, ou mais interessante ainda, Brasília virou patrimônio da humanidade. A Unesco olha para a gente. As Nações Unidas olham. Esse jardim de concreto permitiria a Brasília ser reconhecida pela Unesco? Ou foi o desenho original do plano piloto e tudo que enobrece a nossa capital, com todo um desenho importante? Hoje, senhores brasileiros, nós estamos destruindo as nossas florestas nacionais que foram desenhadas por Oscar Niemeyer, por Burle Marx e por outros pensadores, para assegurar que nunca faltasse água à capital federal. O Código Florestal brasileiro foi desenhado por Dom Pedro II, que notou uma nação rica de nações, de água, de recursos hídricos, e verificou que essa riqueza tinha que ser protegida, porque fora disso não haveria harmonia, não haveria paz no país, não haveria futuro. Há futuro numa nação onde a lei é desrespeitada, e esse desrespeito é assegurado pelo poder que deve julgar e afirmar a lei. Eu ainda permaneço olhando e torcendo que o contraditório me seja ofertado, que eu não seja vitimado pela violência das botinas no século XXI, em 2018, mas que me seja servida a possibilidade de eu me levantar e afirmar, via documentos e postura e os exemplos da minha vida, perante minhas netas. Pessoal, me perdoem, Eugênio, são 4 anos. 4 anos que eu aguardo a justiça como um instrumento de verdade e não como um instrumento de violação à Constituição Federal. Me deem o direito ao contraditório. É obrigação de vocês. Eu exercerei minha cidadania demonstrando que eu sempre exerci.